Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nosso 9º dia de aula, religiões comparadas 1 e 2. Já oramos, como é costume, mais uma vez, graça e paz. Amém, graça e paz, pastor. Graça e paz a todos. Paz. Graça e paz a todos os irmãos. Bom, hoje a gente está tendo a honra de ter a mulher mais linda aqui conosco, nessa aula, né, meu amor? Ela vai participar um pouquinho, já ela está saindo do trabalho dela, então ela vai ter que sair da aula. Meus irmãos, hoje nós estaremos trabalhando aqui sobre 2 religiões muito conhecidas, que será o Adventismo e os Testemunhas de Jeová. Então, hoje a gente vai estar trabalhando sobre elas. Semana que vem vamos falar sobre os Mórmons, vamos falar sobre a congregação, vamos falar sobre os neopentecostais e algumas outras, e assim a gente encerra esse módulo, né? Semana que vem, dando 10 aulas ao todo, tá bom? Como é costume, vocês sabem, nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam estar utilizando tanto agora quanto depois, utilizando esse material, e também para que esse material possa ser útil para outras pessoas em EAD, futuros alunos que queiram fazer o nosso seminário em EAD, utilizando aqui todo esse material que foi gravado, todos esses livros que são apresentados, todos esses debates que a gente tem aqui. E como é costume, meus irmãos, eu quero ler agora com vocês um texto da Bíblia que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12. Quero ler o 12, alguns versículos do capítulo 12. Quero ler também alguns versículos do capítulo 14, tá bom? Para que a gente possa dar início aqui à nossa aula. Hoje nós estaremos utilizando o material do livro-texto, do autor Raimundo Oliveira. Estaremos usando também o material da apostila do professor Paulo Pescador e também do professor Sidney de Paula, juntamente com outras anotações e apontamentos que estarei fazendo aqui com vocês, tá bom? Maravilha, meus irmãos? Quem achou, eu gostaria de ler agora, nesse primeiro momento, o versículo de número 1 a 3. Tomé, leia para nós 1 Coríntios 12, por favor, do 1 ao 3. E depois você vai ler também o versículo 31, Tomé. E o Júnior, depois, 1 Coríntios 14, Júnior, do versículo 1 ao 4. Pode ler, pastor? De ler. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Obrigado, meu irmão. E agora Então, o versículo de número 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Joia. E agora, Júnior, 14, do 1 ao 4. 1 Coríntios, né? Isso. Seguir a caridade, né? Outras traduções é amor, e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, mas senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ótimo. Esses 2 textos eu fiz questão de los agora, nesse primeiro momento. Hoje nós estaremos trabalhando sobre essas religiões, tanto hoje quanto na semana que vem. E essas religiões, ou essas seitas, que
que contém muitas heresias, elas nascem do contexto protestante. Elas nascem daquilo que nós chamamos de igrejas históricas. Ou seja, elas são frutos direto e imediato da nossa história. Nós sabemos que nunca teremos o controle sobre a liberdade das pessoas, e mesmo as pessoas elas têm que ter liberdade de expressar a sua fé, os seus credos, mas, num primeiro momento, para nós, é até um pouco frustrante imaginar que algumas dessas religiões, elas nascem, elas afloram dos nossos arraiais. Assim como também muitas outras religiões nasceram como derivações dessas outras grandes religiões que estudamos. Isso não é nenhuma novidade. Sabemos que na história dos seres humanos e na história das religiões, quando estudamos, como fizemos aqui com o hinduísmo, vimos que uma das ramificações do hinduísmo é o budismo, é o shintoísmo, muitas vezes outras variantes que vão surgindo. A gente sabe também que do catolicismo romano nasce o catolicismo ortodoxo grego, e que também derivam-se outras, no caso, religiões. O protestantismo não seria diferente. Então, ao estudar sobre religiões mundiais e a história das religiões e compará-las, faz parte. Mas, ao mesmo tempo, eu diria, para nós que temos como bandeira as Escrituras, essas religiões acabam deixando, eu diria, um gostinho amargo para nós. Até porque algumas delas flertam como pseudas irmãs nossas, mas de fato não são, porque quando nós avaliamos nu e cruamente os seus ensinos, eles são sectários, eles são facciosos, eles são exclusivistas, negam a irmandade plena, ou seja, é uma verdade que elas realmente não coadunam conosco, né? Então, hoje a gente vai estar falando, né, sobre o Adventismo e sobre os PJs, e eu quero hoje, inclusive, eu peguei e li esse texto, de fato, de 1 Coríntios 12, 14, porque depois do avivamento da Rua Azusa, ou do surgimento do movimento pentecostal, ou dos movimentos de avivamentos, para nós, a questão dos dons é muito, eu diria, a gente não tem dificuldade de comentar sobre o que é um dom, o que é um falso profeta, quando realmente Deus cura, que nós evidenciamos o milagre. No entanto, eu acho muito curioso que hoje, ao estudarmos aqui o Adventismo, a gente vai ver o quê? Que eles, além de terem uma leitura e uma exegese, uma hermenêutica errada, tem a questão também de visões, tem a questão de revelações, de profecias. E hoje a gente vai estar estudando duas religiões que a base deles é uma base, eu diria, totalmente voltada ao sobrenatural, ao místico. Então, vai ser muito interessante, porque a maioria de nós aqui, né, somos de uma linhagem histórica, mas também, ao mesmo tempo, avivada e pentecostal, ou seja, o seminário é mais pentecostal, avivado, do que histórico, mas hoje, no contexto, eu diria, de um seminário, essas várias combinações de alunos temos entre nós, tradicionais, pentecostais, avivados. Então, quando a gente fala dessa questão dos dons, para nós é tranquilo, não temos muito problema, mas quando a gente começa a fazer uma avaliação mais criteriosa, mais cirúrgica, olha o cuidado que a gente tem que ter. E semana que vem eu pretendo falar sobre a congregação cristã, pretendo falar sobre os neopentecostais e os mórmons, que também, semelhante a essas duas religiões, também tem a ver muito com essa questão do dom, da revelação, da aparição de anjos, de profecias, ou seja, olha só, o perigo que se abre, como uma abertura que se dá hoje
pode se tornar amanhã numa seita. E aí me faz lembrar daquelas primeiras aulas nossas aqui do módulo, onde eu falava sobre aquela dinâmica que o professor José Ribeiro nos ensinou na nossa igreja local, certa ocasião, que eu falei que ele até eu dizia, comparando uma linha, aquelas linhas, né, de barra que nós temos na igreja, separação entre as pinturas, ele falava, quando você abre um pouquinho aqui, 1 centímetro aqui, passados 5 anos, aquilo que começou hoje como apenas uma pequena rachadura, daqui a 5 anos será alguns metros, daqui a 50 anos serão muitos metros, daqui a 500 anos é uma imensidão de distanciamento. Então, essas lições de hoje vão marcar muito o nosso coração ao cuidado da exegese, ao cuidado da hermenêutica e como não podemos pegar atalho e nem ir nem para um lado nem para o outro, a não ser na palavra e fazer da palavra o nosso tudo. Por isso que eu pedi para que a gente lesse aqui esses 2 textos, né? E eu, inclusive, ao lê-los, eu queria até, nessa breve devocional e abertura, mostrar que Paulo aqui, em 1 Coríntios 12, 1, diz, irmãos, não quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ele já começa dizendo o seguinte, que a gente não pode ser ignorante. E aí ele começa a mencionar sobre o Espírito Santo, sobre como Deus derrama os seus dons. E ele conclui, né, no versículo 31, dizendo, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Aí ele fala do amor. E ele mostra que o dom do amor, capítulo 13, é o grande dom que permeia e deve estar contido em todos os dons espirituais. E depois, no capítulo 14, como o Júnior também leu, sigam, versículo 1, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. E quando Paulo falava aqui sobre o dom de profecia, era de ser o que? Boca de Deus, segundo o que? Os oráculos de Deus. E quais são os oráculos de Deus? A palavra de Deus. Então, percebam que uma leitura errada, uma hermenêutica errada, uma exegese errada, nasce uma seita, nasce uma heresia. Tá bom? Deixo aqui essa breve meditação e bora trabalhar. Bora trabalhar, porque como Paulo fala aqui no versículo 4, quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Hoje, o dom de profecia é dado ao pregador ou ao pastor, quando ele ensina a Bíblia expositivamente, quando ele faz uma leitura correta da Bíblia, ele é o profeta de Deus na igreja. Sabendo que existe sim o dom inspirativo, sim, mas o dom inspirativo não se compara com a profecia sagrada do Gênesis ao Apocalipse. Por isso que o apóstolo João, lá em Apocalipse 1:3, quando Deus revela para ele essa carta tão linda, ele dá ali em Apocalipse 1:3 um ensino muito lindo e maravilhoso, que é feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ou seja, a profecia chamada Escritura Sagrada, quem lê, quem guarda, é bem-aventurado. Que Deus nos faça sermos profetas somente dessa profecia e nada mais. Tá bom, meus irmãos? Deixo essa breve meditação. Boa noite, pastor Johnny. Boa noite, Maísa. Tudo bem, pastor? Irmãos, boa noite. Graças a paz. Graças a paz. Boa noite, gente. Vamos lá para os nossos slides, meus irmãos. Então, hoje, Adventismo e TJ, Testemunha de Jeová, ou, se preferirem, Russelitas. Tá bom? Então, eu vou estar utilizando, num primeiro momento, aqui o material que é do professor Sidney de Paula, tá bom? Vou abrir aqui para vocês. Vou abrir aqui para vocês, tá bom?
aqui material do professor Sidney de Paula. Vocês estão vendo? Aham. Joia. Vamos sim. Adventismo, meu irmão, por que esse nome adventista? O que vocês acham? Quem sabe não fala, mas quem não sabe, chuta aí para nós. Por que adventismo? O adventista? Então, quem sabe? Pode falar. O Adventismo Pode trata vir, da. Vou falar. Pode falar, irmãozinho. Pode falar. O Adventismo trata de um estudo dos primeiros, desde lá das origens, né, que eles fizeram cálculos aritméticos e com base em Mateus, livros bíblicos, sobre a volta de Cristo, sobre o retorno de Cristo. Exatamente. O que mais, Tomé? Pode falar, Tomé. É isso mesmo, pastor. A princípio, se eu não me engano, o líder aí que se juntou, se eu não me engano, ele era até batista, né? Ou de Era origem, Miller. de origem batista. Eles, estudando a Bíblia, interpretaram que Jesus ia voltar no ano de 1844, se não me engano. Aí se tornou o advento aí que eles esperavam, né? E exatamente, o nome adventista vem, de fato, por causa desse fato, né, dessa leitura, ou melhor, dessa hermenêutica errada, né? Eles aguardaram, a gente vai ver aqui. E do sétimo dia, né? Eu acredito que todos sabem, porque depois, logo com os outros líderes que foram surgindo, foram tendo acréscimos doutrinários, e aí eles começam a guardar o sábado. E aí é por essa razão que acaba sendo um nome que resume praticamente as duas bases daquilo que é a fundamentação doutrinária deles: a volta de Jesus, e não só a volta de Jesus, mas a guarda do sábado. Podem ver que esse é um assunto que eles até hoje conservam, né? Irmãos, antes de irmos um pouco aqui avante no estudo dessas religiões, eu falar uma coisa aqui que é muito importante para todos vocês, até para o compartilhamento aqui. Ó, eu sei que nós, como protestantes, que amamos a Bíblia e temos ela como nosso único livro de fé, regra e prática, nos posicionamos diante de uma seita e diante de uma heresia. Nós não podemos negociar com ninguém, nem conosco mesmo. Como disse Paulo, se pregarmos alguma coisa diferente do que está ali, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Pode ver que o próprio Paulo, ele se coloca como parte do julgamento. Se mesmo eu, Paulo, falar alguma coisa que vá contra, podem me questionar, podem me considerar e podem me julgar como alguém amaldiçoado, porque de fato eu estou sendo, porque eu estou indo contra as Escrituras. Ou seja, Paulo, ele se coloca, mesmo como um canal das revelações de Deus, ele se inclui dando a possibilidade de que ele poderia, uma hora, falar besteira. E se ele falasse besteira, ele estava dando a autorização própria, dizendo: podem me julgar, podem me condenar e podem me considerar amaldiçoado nisso que eu estarei dizendo contra as Escrituras. Graças a Deus, Paulo nunca tomou chá de besteira e se manteve fiel do início ao final da sua vida, né? Mas percebam, irmãos, o que eu queria dizer. Nós devemos ter esse critério paulino conosco. No entanto, deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês. Não questionem o caráter de uma pessoa. Porque dentro das religiões, como nós falamos no passado, as pessoas, muitas vezes, elas estão ali sendo genuínas naquilo que elas creem. Eu não estou dizendo que elas estão crendo corretamente. Estou querendo dizer o seguinte: geralmente nós rotulamos que a pessoa é um mau caráter, que a pessoa é um demônio, que a pessoa é uma pessoa como qualquer uma outra,
No entanto, é uma pessoa que, ou por uma instrução errada, ou porque ela se deixou levar, ou porque ela foi literalmente discipulada ali, ela acabou seguindo. No entanto, é o que eu disse da última aula, não é porque a pessoa se tornou um sacerdote católico, seja ele como padre ou freira, que ele é uma pessoa de má índole, não. Separem as coisas entre os credos que elas acreditam e a vida de idoneidade que elas têm. Porque existem pessoas em qualquer religião que são éticas, que são morais, que são amáveis, que são sinceras nos seus credos, e geralmente nós, quando temos o confronto da religião, e é assim que a gente se posiciona, porque no momento que a gente está tendo o confronto da religião, a gente leva tudo muito para o emocional. Pode ver, não é assim, irmãos? A gente começa a falar, não, você está errado, você tá seguindo uma heresia. Não, eu não estou, é você. E aí a gente leva para o pessoal e a gente já vê um demônio no outro e a gente mistura tudo. Eu sei que a pessoa pode até estar seguindo ensinos de demônios, e não estou negando esse fato. Mas a gente tem que ter um coração pleno de amor para saber que as pessoas também podem estar cegas e seguindo uma doutrina até diabólica, ou sectária, ou até antibíblica, mas na cabeça deles e no coração deles estão fazendo aquilo de todo o coração. E por que eu estou falando isso? Olha que paradoxo, hein? Olha que paradoxo. Hoje nós estaremos estudando duas religiões que eu pergunto a vocês. É comum a gente ver escândalos dos líderes dos adventistas do sétimo dia e dos testemunhos de Jeová? Eu estou querendo ir mesmo na jugular para poder fazer a gente pensar que uma coisa não tem a ver com a outra. Uma coisa não tem a ver com a outra. O fato deles estarem errados, serem uma seita, que tem heresia, não quer dizer que eles sejam mau caráter, picaretas, usam da fé para tomar proveito. Estão entendendo onde eu quero chegar? E eu estou mostrando isso porque, geralmente, na discussão, ou quando pregamos e a pessoa rebate, e aí a gente ou se inflama, ou temos um diálogo mais acalorado, nós já colocamos dentro do pacote que são todos demônios, e não são. E é importante a gente ter esse critério de respeito, de saber que a pessoa está errada, segundo a sua fé, mas ela precisa ser amada, ela precisa ser compreendida, a gente precisa ter amabilidade, a gente precisa ter benignidade, a gente precisa proclamar com temperança, com domínio próprio, porque um dia nós estávamos na escuridão. E eu digo isso por mim, irmãos. Eu era um católico praticante e eu era muito defensor do catolicismo. Eu era muito briguento. Então, eu digo isso, as pessoas intolerantes, elas não tinham muito espaço na minha vida. E então, um dia Deus me convenceu, e talvez eu esteja dizendo isso para vocês, a partir da minha experiência. Mas também eu queria, e falei há pouco, estou indo na jugular, por quê? Porque, irmãos, não é comum a gente ver essas duas igrejas dando mau testemunho nas áreas ou mesmo religiosas, ou mesmo política, se envolvendo com política, se envolvendo em corrupção. Não estou dizendo que eles não tenham nenhum caso, não é isso. Mas eu também não estou dizendo, eu estou dizendo assim que, olha só, como eles levam a sério, como que eles têm idoneidade. Por que eu estou falando isso? Porque na semana que vem, quando formos falar sobre os neopentecostais, mesmo sendo uma igreja que se diz nossa irmã, dá um mau testemunho violento em questões de caráter, em questões de ética, em questões de manipular das pessoas, de doutrinas mascaradas, com doutrinas verdadeiras no meio de heresias, no meio da política. Olha, é uma coisa medonha. E hoje é até assim interessante que a gente vê muitos adventistas terem uma postura cristã mais elevada do que muitos neopentecostais. Basta a gente assistir, por exemplo, o programa Novo Tempo, né? E eles pregam o evangelho, depois eles falam, sim, das doutrinas erradas deles, mas o que eu quero dizer, não estou fazendo uma defesa, meus irmãos, mas eu quero mostrar para vocês que eu particularmente acredito que Deus, de uma forma ou outra, está trabalhando dentro deles, fazendo com que eles se voltem para as Escrituras e para que eles realmente deixem as coisas erradas. Como isso vai acontecer, eu não sei, mas a gente está aqui para quê? Para a gente
se aprofundar nos ensinos, ver como nasce, como é perigoso, e para a gente poder ajudar o maior número de pessoas. Porque nessas igrejas, principalmente nas adventistas, que está mais próxima a nós, a gente vê que existem pessoas que aparentemente seguem a Jesus de todo o seu coração e têm uma vida entregue à causa. Eu sei que isso é muito polêmico, porque como pode isso acontecer? Mas eu não poderia deixar de dizer isso, né, nesse momento, tá bom? Não estou aqui fazendo uma defesa dizendo, não, vá, não, pelo contrário. Eu sou contra e eu acho que a gente tem que ajudar a esclarecê-los. Mas eu tenho notado que muitas pessoas têm se convertido e têm lido a Bíblia e têm crido em Jesus, e aí, infelizmente, por estar principalmente na igreja adventista, acabam indo para algumas heresias, e vão ir mesmo, porque se começarem a seguir os ensinos dos seus fundadores, ou de Ellen White, vai sim se corromper. Os TJs já é a parte, eles sim já são heréticos em gênero, número e grau, mas mesmo eles não dão mau testemunho com relação às questões políticas, nós não vemos eles em falcatruas, eles são muito organizados, a maneira ética, a maneira moral que eles se apresentam e que eles fazem a religião deles é melhor, infelizmente, do que muitos neopentecostais, para nossa vergonha. E quando eu digo nossa vergonha, mesmo já sabendo que para nós, pelo menos para mim, os neopentecostais já viraram uma seita. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, eu só fiz questão de fazer esse comentário para mostrar, assim, dando só um preâmbulo, né? É claro, eu quero que vocês falem, se expressem, até porque, como eu disse, irmãos, tem muita coisa que nós não concordamos, é por isso que a gente está estudando, e eles estão dentro daquilo que a gente chama de uma seita, de uma heresia, tá bom? Tudo bem? Sem nenhuma dúvida até aí, né, irmãos? Sem nenhuma dúvida, né? Só um comentário, pastor. Dentro disso aí que o pastor falou, certa feita eu ouvi da boca de um dos próprios pastores da Adventista a seguinte frase. Ele falou assim, eu posso estar sincero na minha profissão de fé e no meu estilo de vida, mas eu posso estar sinceramente errado. Então, resume isso mesmo, não tenha dúvida. E diante disso, o que eu quis abordar do início, Marcão, é que muitas vezes a pessoa não é um mau caráter, ela está sendo, ou ela está se deixando enganar, mas ela não é um mau caráter. Vocês não entendem o que eu quero dizer? Eu sei que parece uma linha muito tênue, mas eu fiz questão de fazer esse comentário porque eu achei importante, irmãos, porque tem horas que a gente traz muito para o pessoal e para o emocional, e aí a gente, em nome de Deus, arma a bazuca teológica e mata um monte. E eu acho que não é essa a proposta, né? Tá bom? Quer falar mais alguma coisa, Tomé? Júnior, pode falar, Júnior. Sobre esse padrão que você expôs aí, existe um seguinte também, eles têm muitos escândalos deles que são velados. Eu já vi vários documentários, já acompanhei sobre os Estados Unidos e aqui no Brasil mesmo, sobre o Testemunho de Jeová, sobre a Adventista. Existe uma coisa muito velada. Se a gente for pegar, então, a maçonaria, então como se não tivesse problema, né? Como se eles fossem as pessoas, diante da sociedade, os mais que apresentam um nível, uma conduta ética, mas eles têm muitos problemas, que é diferente dos neopentecostais, que a coisa está publicamente, ele se expõe, né? Está em visibilidade. Esses aí estão incrustados. Entendi. Não, Júnior, eu concordo, né? E outra, irmãos, entendam, tá, irmãos? Seria contraproducente aqui eu estar defendendo, né? Pelo contrário, não é isso. Mas vocês entenderam onde eu quis dizer, né? Vocês entenderam? Eu, irmãos, não sei, é o meu jeito. Eu procuro olhar de uma forma bem holística tudo, porque é muito fácil a gente julgar. Mas eu concordo com o Júnior, viu, Júnior? Muitas religiões, elas têm dentro delas, e principalmente os seus fundadores, eles ali se protegem, até porque no momento em que eles não se protegerem mais, tudo ruim, né? No entanto, mesmo sendo o que são, e supondo, e dando direito de dúvida que eles têm um erro, assim como muitos outros,
eu vejo menos escândalos nele ao longo dos séculos, das décadas, né? Do que a gente vê em neopentecostal, que começou ontem, né? É um absurdo. Mas Né? não é paradigma, né? A gente não pode pegar o pentecostal como paradigma, né? Não, então, o neopentecostal, eu disse. Então, não pode pegar ele como paradigma no neopentecostal, né? A gente tem que analisar melhor, não dá para fazer uma comparação, né? Toda comparação é manca, né? Mas eu tenho analisado vários documentários nos Estados Unidos. Adventista, Mormon, coisas bizonhas lá, coisa bizarra lá, testemunho de Jeová. Sim. Então, eles não deixam, às vezes, aparecer na opinião pública, né? Concordo com você, Júnior. Isso é verdade, por isso que a gente vai estar agora, inclusive, trabalhando bastante aonde? Trabalhando bastante em quem realizou, vamos dizer assim, quem iniciou essas igrejas, e por essa razão, eles acabam sendo a matéria-prima para que a gente coloque em xeque-mate, né, os seus credos, etc. e tal. Tudo bem, meus irmãos? Né? Mas eu concordo com o Júnior, a gente muitas vezes... Eu coloquei aqui, Júnior e irmãos, os neopentecostais, que eles nascem aqui diretamente de nós, né? Das igrejas avivadas e pentecostais. E eles flertam como se fossem um de nós. E muitos dos nossos têm eles como irmãos plenos. E eles também se comunicam conosco como se fossem nossos irmãos. Mesmo fazendo coisas que nós dizemos que está errado, eles literalmente é como se eles dessem de ombro, né? Eles não têm nem coragem, muitas vezes, de contra-argumentar biblicamente conosco, porque eles sabem tanto que estão errados, que eles fazem aquela vista grossa. Então, a minha proposta, mas eu entendo o que o Júnior diz, colocar eles, e aqui abriu esse leque, porque, como eu disse logo no início dessa aula, todas essas religiões, elas nascem debaixo da igreja protestante. Então, é interessante. E inclusive, viu, Júnior, só para vocês terem uma ideia, irmãos, eu vi recentemente também, só para a gente não ser injusto, que a Convenção Batista Americana, ela trouxe um problema muito sério à tona, esses últimos anos, de escândalos que a Convenção Batista também ficou escondendo durante várias décadas. Vários pastores de renome, era trazido reclamações às lideranças, e as lideranças sempre davam um jeito de estar colocando ali um pano quente, aqui um pano quente acolá. Só que o que acontece? Ao longo das décadas, o negócio foi crescendo, 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 e com o conhecimento, e ainda mais esse fenômeno da internet, aí as coisas não tiveram como controlar mais, e aí eles tiveram que vir a público e falar assim, várias coisas, de várias personalidades, e percebam, e eu estou sendo franco aqui também de dizer, porque, irmãos, por isso que a gente não pode ser desleal. A nossa deslealdade, em nome de Deus, o preço será imenso. Porque no momento em que uma igreja é desleal, não é somente o nome da igreja que perde, é o nome de Jesus, é o reino de Deus. Porque nós, como cristãos, representamos Cristo. E a igreja, como corpo de Cristo, representa o corpo de Jesus na Terra. Então, infelizmente, isso acontece, não deveria ser assim, e fica aqui a minha fala, né? Até para não ser desleal, até mesmo com as nossas igrejas. E aqui, como um batista, para mim isso é vergonhoso também. No entanto, como que a gente deve lidar com o pecado? Como a gente deve lidar com o erro teológico? Sempre à luz da verdade. Sempre à luz daquilo que a Bíblia nos apresenta. Porque foi assim que a igreja primitiva começou e é assim que a gente tem que terminar. Então, eu fiz esse comentário, e desculpem até, talvez por gerar um pouco de dúvida na cabeça dos irmãos, mas enquanto hoje eu preparava essa aula, hoje, eu fiquei pensando, né, eu quero dizer para eles que a gente não pode misturar. Não é porque é uma pessoa espírita que a gente já condena ela como uma pessoa que tem demônio e ponto, e ela tem o demônio. Muitas vezes é uma pessoa ética, moral, e a gente tem que separar o que é vida ética e moral e vida religiosa. Porque nós, muitas vezes, também como protestantes, temos essa mania de dizer fulano é dos nossos, logo nós endossamos ele. Não necessariamente. A gente tem que ter pesos e medidas bíblicos para todos, para nós e para os demais.
e a gente tem que julgar a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos, não quis polemizar, mas eu gostei das suas palavras, Júnior, gostei da palavra do Tomé. Pastor Johnny, Maísa, Gil, boa noite, Gil. Quer fazer mais algum comentário para a gente ir para os slides? Tranquilo, pastor. Também não. Gil? Boa noite, graça e paz. Não, pastor, eu não quero comentar, não. Jóia. Então, tá bom, vamos lá. Então, vamos lá, meus irmãos, adventismo. Vamos lá. Pode ler para nós, pastor Johnny, por favor? Adventismo. Teve início no século XIX, quando estava acontecendo o segundo grande reavivamento nos Estados Unidos. Mais detalhe na aula da história dos avivamentos. Opa, a gente já passou por isso, né? Lembra aqui? Já passamos. Esse grande despertar aqui, a gente lembra de quem pregando? Nos Estados Unidos. Quem é a que vinha da Inglaterra? Wesley. Wesley, e depois? George Whitefield. Isso, e aqui, Jonathan Edwards e muitos outros, né? Então, foi logo quando estava tendo esse grande mover, essa grande atuação poderosa, que alguma coisa começa a acontecer também na vida de uma pessoa. E aí está essa pessoa, William Miller. A gente vai ver também na apostila do professor Paulo Pescador, que ele também trata como um outro nome, mas depois a gente chega lá. Pode ler para nós, pastor, por favor? Pastor, na imagem anterior é Jonathan Edwards, naquele sermão? Essa é a ideia? Pecadores Eu não na mão sei, eu de fato não sei. Eu não sei se é aquela ideia, mas podem ver que lembra que eles faziam aqueles retiros que ficavam uma semana com cabanas, buscando a Deus e cultuando durante as manhãs, tarde e noite? Verdade. Então, pode ver aqui, ó, que é florestas, umas cabanas, né? E aqui as pessoas quebrantadas, deitadas, chorando. É porque Jonathan Edwards pregou na sua igreja, né? Aqui é ao ar livre. É o pano de fundo mostra outra coisa, né? Mas a ideia é essa, porque foi o grande despertar. Podem ver as pessoas chorando, outras, né, quebrantadas. Então, é uma figura interessante. Mas eu não sei te dizer qual é o momento assim histórico. Eu não fui atrás. Só lembrei, né? Eu achei que nem ia ter pergunta sobre isso, viu, pastor? Imagina. Pode continuar, irmão. Filho de um soldado da Guerra Revolucionária Americana, mais velho dos 16 filhos, aprendeu a ler com sua mãe através dos livros que tinha em casa, dentre eles um saltério, Bíblia e um livro de oração. Teve uma extensa carreira militar, atuando como capitão voluntário na guerra entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Opa, então assim, William Miller tem uma história bem interessante, né? E até mesmo uma postura, eu diria, muito proativa, aprende a ler, tem uma carreira de militar, atua como capitão, ou seja, uma pessoa muito dedicada e uma pessoa muito, muito vigorosa, vamos dizer assim, né? Pode continuar, por favor? Se tornou maçom, ocupando o cargo de grão-mestre, na loja Morningstar. Renunciou sua afiliação na maçonaria em 1831, entendendo ser incompatível com o que entendia no cristianismo. Dá uma pausa aqui, pastor. Olha que interessante. Ele nasce em 1782. Ele está com 49 anos. E aí, praticamente, aos 49 anos, ele abandona a maçonaria. Ou seja, no momento mais ilustre da vida dele, como pessoa, maduro, realizado, e agora tendo uma influência, mas percebam o que eu disse há pouco, ele renuncia. Hoje, quantas pessoas, por exemplo, irmãos, com todo respeito aqui, a gente não vai tratar desse assunto da maçonaria. Hoje o Gil, inclusive, colocou, né, Gil, no grupo do seminário, um vídeo do reverendo Augusto Nicodemos falando sobre a maçonaria. Deixa eu dizer aqui,
Não tenho dúvida. Eu tenho também alguns estudos aqui sobre maçonaria. Meus irmãos, eu respeito, como eu respeito cada religião, mas eu acredito que a maçonaria não combina com o cristão. Esse é o meu ponto de vista, essa é a minha maneira de pensar. Então, percebam, é uma pessoa leal ao que ela estava enxergando as Escrituras. Renunciar a um cargo desse, que na realidade é mais do que um cargo no sentido de valor monetário, é um cargo que traz significado, respeito, honra, é uma patente. Por quê? Porque você vê que ele tem uma postura sincera, mas é aquilo que o Tomé disse. Muitas vezes nós podemos, com toda a nossa sinceridade, estar errado. Por isso, meus irmãos, que se eu não tenho uma exegese, uma hermenêutica fidedigna, eu posso ser a pessoa mais sincera do mundo e praticar a heresia ou estar na seita. Caiu a sinal dele? Eu acho que caiu. Eu achei que era a minha internet, mas foi do pastor. Também pensei. Mas acho que E é ele continuou, né? mesmo. Travou. Maravilha. Caiu o sinal. Deu uma falha aqui, né, imensa, eu não sei o que aconteceu. Voltou, pastor. Eu não sei quando foi que vocês pararam de me ouvir. Você estava falando de exegese e hermenêutica. Então. Nós podemos ter uma exegese brilhante, uma hermenêutica brilhante. Desculpa. Nós podemos ter uma postura muito sincera, mas se nós não tivermos uma exegese correta e uma hermenêutica correta, nós, com toda a sinceridade, podemos, como o Tomé disse, estar totalmente enganados. Percebam que ele abandonou tudo por causa, segundo a fé dele, que não compactuava. Só foi falar da maçonaria, caiu aqui, né, irmãos? É guerra ou não é? Foi. Né? Estão brincando, né? É no mínimo suspeito, né? No mínimo Mas suspeito. dizem que é bem levinha a maçonaria, parece até com o cristianismo. Então. Aí, voltando a falar, irmãos, eu sou contra, sim, a maçonaria, porque eu acho que um cristão, ele não deve ser maçom, essa é a minha opinião, respeito cada um, mas, ao mesmo tempo, qual que é a nossa grande queixa dos nossos dias, irmãos? Pastores que estão se tornando maçons. Viram já isso ou não? Já. Aí eu pergunto, por que um pastor tem interesse em se tornar maçom? O que vocês acham? É por Mas conta é- do apelo, acredito que, Igual, só foi falar de maçonaria, vocês vão ficar empolgados. Vamos lá. Começa, Dil. assim, eu acredito que é muito por conta das obras, né, da caridade, se assemelha muito com o cristão faz, né, depois de salvo, depois de crer em Jesus Cristo. Apesar que tem aí os contrapontos, né? Porque eles creem muito nesse parecido com o espiritismo, né? As obras de caridade, a parte social deles é muito forte, né? De ajudar o irmão, ao próximo. Isso eles são excelentes, né? E eu acredito que esse apelo, assim, na verdade, eles aderem muito a isso por conta desse apelo de ajudar o irmão, e a obra social, a caridade, assim, são muito fortes. Acho que é mais por conta disso. Eu te pergunto, e na igreja não dá para fazer tudo isso também? Sem ser maçom? Ah, sim, sem dúvida, né? Então, Sem dúvida. você está entendendo, Gil? Parece ser, mas vamos lá. Pastor Johnny, por que muitos se tornam maçons nos nossos dias? Eu nem acho que é tão romântico assim, não. Para mim, é o desejo de ascensão Social, né? financeira e social, não tenha dúvida, né? Porque, querendo ou não, a visibilidade que existe entre os maçons, né? Que boa parte dos que eu conheço, eles são referenciais onde atuam. Exato. Então, abre portas, né? Comercial e etc. Então, vamos lá, Maísa, Tomé e, por último, Júnior.
que vocês acham? Que muitos pastores viram maçons. Estou com o pastor Johnny, é o evangelho raso, a exaltação de si mesmo, né? É o homem no centro e querer ser visto. E a falsa ideia de poder, né? Que a maçonaria traz. E aí já não creio nem ser uma questão de opinião, pastor. Se for na minha opinião, né? É antibíblico, não tem o que fazer. É na sua opinião, que é a opinião bíblica. É Então isso é a aí. opinião de todo cristão, né? Tomé, sua proposta e por último a do Júnior. Pastor, é tudo que o pastor Johnny falou e também o que já é bem conhecido, né? Antes era tratado como como algo secreto, né? Sim. Mas agora ele é bem difundido que a maçonaria, eles ajudam um ao outro, né? Então, acho que o interesse deles mesmo é esse status que o pastor Johnny falou, de ser ajudado, de ser reconhecido aí, que realmente abre muitas portas no meio. Júnior, você, Júnior, como advogado. Eu vou simplificar, né? Eu acho que esses que vão para lá não são convertidos, não nasceu de novo. E é isso. Diante de tudo isso, também dou uma última O máxima. pastor cortou seu áudio. Cortou de novo? Então, eu digo assim, só para... Concordo com todos vocês e até digo também algo. Na minha opinião, é literalmente o business. Você está num network de pessoas que vão te favorecer. Ponto final. Então, você se torna porque ali é um clube, vamos dizer assim, uma associação onde há mutualidade entre eles. Então, o pastor, quando ele vai e se torna um maçom, é óbvio que o que ele quer é projeção, o que ele quer é grandeza, o que ele quer é status, e ponto final, né? Ou seja, então, assim, eu por essa razão, fica aqui, né, a minha fala. Depois, ouçam o reverendo Nicodemos. Eu não vi esse vídeo, mas particularmente, eu já vi vários estudos de alguns pastores presbiterianos e, claro, como eu já disse, não podemos negar o que eles fazem, não podemos negar a influência deles nas sociedades, até na nossa história protestante eles foram muito importantes. No entanto, uma coisa é eles terem a postura deles e nós termos a nossa postura e os nossos credos, né? O que é de César e o que é de Deus, tá bom? Meus irmãos, se falhar de novo a minha ligação, me falem, tá? Porque aí eu vou ter que dar um jeito de rotear pelo celular, tá bom? Tá falhando ou não? Agora não, agora tá. Tá bom. Agora tá ok. Tá, Jóia. Então, Jóia, só fiz questão aqui porque, irmãos, olha, o que tem de pastor que se tornou maçom é algo assustador, viu? Pastor, só um adendo. Aqui, o próprio reverendo Augusto Nicodemos falou que o ato de iniciação tem que falar que você está saindo das trevas para conhecer a verdadeira luz, né? E aí um cristão aderir, né, à maçonaria, sendo já cristão, é meio controverso, né? Você Não, tá totalmente saindo das controverso. trevas para conhecer a verdadeira luz. Como assim, Totalmente você não é controverso. crente, não? O oposto, né, Gil? Um maçom que se converte, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar abandonando a maçonaria. Mas aí é até compreensível, ele é maçom e ele se converteu. Ele tem um network, ele tem uma amizade. E naturalmente vai chegar uma hora que ele vai ter que falar, olha, eu preciso tomar uma linha. Mas agora um cristão que nasce na igreja, que cresce na igreja, se torna um maçom, é totalmente contraditório às páginas da Bíblia, porque eles têm os credos deles. É só um E aí credo, nós não né? podemos, né? Não é só um credo. A questão dele ir lá para o prestígio, poder, status, isso aí, tudo bem, vamos relevar. A questão é outros valores, é o culto que eles fazem lá, é toda a liturgia deles lá, que eles invocam lá, uma espécie de satanismo lá, eles pisam lá numa foto que coloca de Jesus, pisa, usa toda aquela roupa lá na loja que faz o ritual. Né, A autoridade deles é o gadu. É todo aquele ritual macabro lá. É isso que implica, essa questão de culto, não é o Deus que a gente crê na Bíblia. É uma farsa, entendeu? Então, não é a questão de prestígio, poder, status,
Não seria o problema. Seria essa Sim, questão. mas acaba sendo, Júnior, no sentido assim, claro, quando eu falo isso, é que a pessoa vai por essa razão, né? Eu quis dizer isso, né? Ela vai por essa razão. Né? Mas, assim, bom, depois assista o vídeo do Nicodemus, não vai dar para a gente tratar disso, né? Aqui, como material, tá bom? Então, continua lendo para nós, Pastor Johnny, por gentileza. Combinado. Após ouvir um pregador batista, se voltou a estudar mais a Bíblia, a entendendo como palavra de Deus, e assim somente ela poderia explicar suas aparentes contradições. Nos seus estudos, só avançava um versículo se estivesse realmente entendido. Dá uma pausa aqui. Perceba, irmãos, ele era um capitão, ele tem uma postura de ser um estudioso, você vê que ele já sobe, né, na religião, ou melhor, a gente não pode dizer que é uma religião, né, mas entre os maçons tem um fundo religioso, uma associação, e ele do seu jeito ele é um estudioso, mas sozinho, né? Ele tenta fazer ali, vamos dizer assim, o seu estudo, a sua dedicação, mas é aí onde entra aqui alguns perigos, né? Por isso que a gente precisa sempre de alguém. Ele se volta à Bíblia, ele começa a entender a palavra, e ele tenta ter esse critério de somente prosseguir após entender. Né? Uma observação aqui, o professor Sidney de Paula, ele preparou um slide exclusivo sobre a maçonaria, tá, irmãos? Vou até mostrar aqui para vocês, para depois vocês, caso vocês queiram, ó, vou abrir aqui rapidinho, ó, tá vendo? Esse daqui, ó, maçonaria, tá? Então, depois, quem quiser, dá uma olhada. Eu tenho também outros materiais que vocês podem, se for o caso, eu passo para vocês também sobre a maçonaria. Eu ouvi, já tenho que uns 5 anos atrás, ou 8, por volta de 8 a 5 anos, eu peguei 2, eram CDs na época, de um pastor presbiteriano que fez um estudo muito bom sobre a maçonaria, quase 3, 4 horas sobre a maçonaria. Depois, se for o caso, eu passo para vocês, porque eu acho que é um material que vai esclarecer muito sobre essa questão e principalmente dizer o porquê o cristão não deve ser maçom. E eu penso igual, tá bom? Então, tudo bem até aí, meus irmãos? Até aqui tudo jóia? O reverendo Hernandes Dias Lopes está sendo processado por um maçom porque ele deu um ensino sobre maçonaria. Não entendi, Gil. Hernandes Dias Lopes, ele está sendo processado por um maçom porque ele deu um ensino na igreja dele sobre maçonaria e tá na internet aí, né? Ah, aí foi processado. Você entende, irmãos? Tudo bem, né? É por isso que a gente tem que ter convicção, né, do nosso credo, da nossa fé, e segui-la sem medo de errar. Irmãos, até para a gente fechar aqui esse módulo, eu queria parafrasear as palavras que eu disse há pouco, quando eu falei sobre ética e moral, é até importante a gente colocar isso. Indiferente do que a pessoa seja, do que o credo que ela tem, ela pode ter uma vida ética e moral até admirável. Uma coisa é a fé da pessoa e outra coisa é a postura dela social. E é importante a gente separar as coisas, porque muitas vezes não é porque a pessoa está dentro da igreja, pastor Johnny, o Gil, o Júnior, que já tem anos de caminhada, sabe disso. Está dentro da igreja e não faz valer a fé. Aí nós olhamos para o irmãozinho, para a irmãzinha e falamos, não, ele é o nosso irmão, é um picareta, não paga ninguém, dá um mau testemunho, ou seja, era uma pessoa para ser convidada a ser tirada das nossas igrejas. Mas muitas vezes, né, vamos excluir o irmão, você percebam? Como nós tem hora que falhamos, porque muitas vezes o apóstolo Paulo também vai dizer que se aquela pessoa prega um evangelho, o pseudo-evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho, e se ele está no erro, o que Mateus nos ensina? Vai até o irmão, adverte. Se ele não te deu ouvido, chama 2 ou 3 testemunhas, volta a ele. Não te deu ouvido, leva à igreja. Não te deu ouvido, então ele não faz mais parte do seu corpo, da igreja local. Mas perceba, quantas vezes os pastores têm postura de fazer isso?
tem brio de fazer isso. Mas na hora que a gente vai falar do maçom, a gente malha ele, que nem malhamos o Judas, lembra quando, né, no, na, na sexta-feira, no sábado de Aleluia, é o dia de malhar o Judas, né? É o dia de malhar o Judas. Eu malhava o Judas, porque era católico, né? Nossa, a gente saía correndo atrás do Judas e descia o cacete nele, né? E ali os meninos desciam pancada. E a gente malha o espírita, malha qualquer um, todo mundo vira demônio, e aí nós somos sacrossantos, cheio de gente problemática, de mau caráter do nosso lado, só porque está dentro da igreja. Ou seja, perceba como que tem hora que a gente é vesgo. E foi isso que eu quis dizer no início, que a gente tem que saber, e aqui eu falei dos adventistas, eu sei que tem muita coisa que se esconde mesmo, citei a Convenção Batista Americana, porque é uma das maiores do mundo, né? Mas para mostrar que todos nós temos os nossos erros. Agora, uma coisa são as nossas falhas éticas e morais, e outra coisa são as falhas doutrinárias. Não é porque a gente está sujeito a erro que a gente também pode ter erro doutrinário. E não é porque alguns grupos têm heresias, mas não tem uma vida ética e moral falha, que a heresia dele é legitimada também. Então, são coisas distintas. São heréticos porque creem daquela forma. Estão fora da palavra de Deus. Mas pode ser que são pessoas brilhantes da sociedade, trabalhadores, pais. E pode ser o oposto. Então, eu fiz questão de fazer esse comentário para a gente fugir um pouco, né, do nosso gueto e para a gente não ser desleal, né, com essas coisas. Mas agora, a proposta aqui não é ética, a gente vai trabalhar sobre esse assunto em ética cristã, lá a gente vai trabalhar mais sobre isso. Mas eu quis, assim, até, não sei, não quis ser polêmico, não costumo fazer esse tipo de abordagem, mas eu assim, tem hora, sabe qual que é o ponto aqui para eu encerrar? Eu não suporto muito, sabe, irmãos, aquela hipocrisia velada dos nossos, entendeu? É isso, você entende? Não, tá comigo, pode tudo, a gente esconde aqui. Não. A gente não pode. Se a gente é servo de Deus, é na luz. O irmão errou, não estou dizendo que a gente vai malhar o irmão, que nem malha o Judas. Não é isso. Mas o irmão vai para a disciplina. A irmã vai para a disciplina. A igreja tem que ter critérios, tem que ter princípios. O irmão crê na sã doutrina, crê, mas ele não está vivendo como a sã doutrina deseja, e ele está com os seus atos e seu mau testemunho dando um péssimo exemplo. Opa, vamos chamar o irmão, vamos mostrar para ele. Ele é um obreiro, opa, não, vamos resolver essa questão. Tá bom? Então, fiz questão de fazer esse comentário, porque muitas vezes a gente é bom demais de apontar e ruim demais de olhar para si, né? É como Jesus disse, né? A gente vê o cisco no olho do outro e a trave que está nos nossos olhos, a gente deixa passar, né? Tá bom? Mas isso não quer dizer que a gente não vai abrir mão. O fulano tem uma vida ética moral brilhante. Não, a pessoa pode ter uma vida ética moral brilhante e ser um ateu. E aí, a gente vai ser ateu por causa disso? Claro que não, né? Sejamos pessoas que creem em Deus, sigamos a palavra e tenhamos uma vida acima da deles. Porque a questão ética e moral é um imperativo bíblico. A gente não tem escolha. Imperativo bíblico. Se nascemos de novo, a gente tem que dar fruto. E fruto que glorifique a Deus nessa terra, né? Tá bom? E que os homens vejam esse fruto e se alegrem, né? Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Então, se eu compartilhar com vocês, depois a gente continua falando no particular, mas não foi essa a proposta, não. A proposta é olhar um pouco para a gente e para a gente também desarmar um pouco nos nossos julgamentos. Tá bom? Beleza? Querem fazer mais algum comentário, que já deu a hora? Não, só falei ótimo. Só falar que foi necessário mesmo. É necessário esse pensamento. Joia. Tá bom, meus irmãos? Podemos parar, então? Só um comentário a respeito do livro, do Seitas e Heresias, a respeito aí do Miller. Eu achei interessante a fala do irmão Raimundo, porque ele aponta realmente o Miller como um cara piedoso, assim, e aí há um reconhecimento dele no erro de cálculo que ele colocou ali, né, e ele entende, pelo menos foi o que eu compreendia no livro, ele compreende que ele realmente se equivocou,
E aí, o que acontece é que alguns irmãos, como um senhor chamado Edson, que era alguém muito próximo dele, que decide dar andamento nessa ideia. Mas o livro aqui mostra que esse nosso irmão, ele de fato era um crente que se equivocou e reconheceu o erro. Então, né, olha só, mas é aquela que estou publicando aqui o livro, viu, pastor? O Adventismo, né? O livro-texto, então, é isso aí, é o seu erro, né? Guilherme Miller, exatamente, o professor Paulo Pescador chama também de Guilherme. Uns vão falar Guilherme Miller ou William Miller, né? Então é isso aí. Mas é aquilo, né? Quando abre uma porta, muitas vezes o mal que você causou. Por isso que a gente, irmãos, precisa sempre ter alguém para nos corrigir, nos orientar, nos ajudar, porque uma hora, se nós tivermos uma leitura errada sobre algum texto, se a gente não parar, é um risco violento, né? Bom, no segundo bloco eu vou até fazer boa intenção, comentário. né? Hã? Pois é, o inferno está cheio, né? É uma boa intenção. Boa intenção. Mas no segundo bloco eu vou fazer um comentário sobre essa necessidade de termos pessoas próximas a nós, nos orientando. Porque, irmãos, sozinho a gente pode ir até mais rápido, mas juntos vamos mais longe. E num erro nosso sozinho, a gente pode acabar abrindo vários precedentes. Por isso que juntos as pessoas nos questionam, nos corrigem. Então eu quero falar um pouco sobre isso logo a seguir, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Podemos parar a gravação? Tudo bem. Então tá bom, vamos parar para o nosso intervalo.